Hoje vamos trabalhar o conteúdo de história, tá? Vamos lá na página 113, tá bom? Nós vamos falar sobre diversidade cultural. O que é diversidade cultural, tia? São os diferentes costumes de uma sociedade, tá bom? Como, por exemplo, nós herdamos vários costumes de pessoas que vieram de outros países, né? Que são o quê? Os imigrantes, tá? Então, nós temos alguns costumes, alguns hábitos que vieram deles, tá bom? Temos também, nos nossos hábitos, nos nossos costumes, os costumes dos índios, tá? E quem foram os índios? Foram os primeiros habitantes do Brasil, tá? Como, por exemplo, o brinquedo, tá? As brincadeiras que são de origem indígena, tá bom? Vocês podem observar aí, ó, na página 112, que está nos ensinando a como fazer uma peteca. E a peteca ali é um brinquedo de origem indígena. Muito bem. No final do conteúdo de história, a tia vai ensinar para vocês a como fazer peteca com materiais que nós temos na nossa casa, tá bom? Nós podemos usar diversas coisas que nós temos dentro de casa mesmo para poder fazer esse brinquedo legal, tá? Que é a peteca. Mas isso a tia vai mostrar para vocês quando a gente terminar o nosso conteúdo de história, ok? Segundo ano. Página 113, então, iniciando a leitura do texto aí com a Pro. Diversidade cultural. Como sociedade, entendemos a convivência de um grupo de pessoas com interesses comuns que se organizam em torno de uma atividade, obedecendo a determinadas normas e regulamento. E o que chamamos de diversidade cultural são os diferentes costumes de uma sociedade. Por exemplo, as vestimentas, a culinária, as manifestações religiosas, as tradições, entre outras. Então, isso é diversidade cultural, tá bom? O Brasil é um país de grande diversidade cultural, tá? E a cultura indígena é parte dela, da diversidade cultural. Estudar os indígenas e sua cultura é importante porque eles foram os primeiros habitantes que viria a ser o nosso país. Lembra que a tia falou? E contribuíram para a formação do nosso povo. A presença dos índios nas terras que viriam a ser o Brasil é muito anterior à chegada dos portugueses. Eram mais de 1000 povos espalhados por todo o território brasileiro. Muito do que sabemos sobre os índios é resultado dos registros dos europeus, já que os grupos indígenas encontrados não tinham um sistema de escrita. Embora cada grupo indígena possua sua própria cultura, com hábitos e costumes próprios, existem alguns costumes que são comuns em praticamente todos os povos indígenas brasileiros. Esses costumes comuns serão estudados aqui. Então, olha só, nós vamos ver sobre a cultura, né? Sobre os costumes dos índios, tá? Então, o primeiro aqui, ó, como é a vida na floresta. É da floresta que os índios obtêm tudo o que precisam para viver. Material para a construção de moradias e a fabricação de utensílios básicos e ferramentas, além de alimentos e ervas medicinais. Então, eles não têm as lojas como nós temos para ir fazer comprar as coisas. Tudo que eles precisam, eles retiram da própria natureza, tá bom? Devido à sua cultura, os índios encontrados no nosso território andavam nus. Atualmente, em consequência do contato com o homem branco, que é o não índio, é comum encontrarmos índios vestindo roupa iguais às nossas. Trajes e enfeites são usados geralmente em ritos de comemorações. A dança e a música têm um papel fundamental na vida indígena.
Os índios dançam e cantam para se prepararem para a guerra e quando voltam dela, para celebrar um novo cacique, uma colheita, o amadurecimento de frutas, a chuva, uma boa pescaria. Os mais diversos rituais, como a passagem da infância para a vida adulta ou a homenagem aos mortos, também são acompanhados de música e dança. Vamos continuar na página 114. Coloquem aí na página 114 para a gente continuar. A pintura do corpo também é uma importante característica dos grupos indígenas. Responsabilidade das mulheres. Essas pinturas indicam os cargos e as funções que cada índio ocupa em sua tribo. É uma forma de se expressarem e diz muito sobre cada grupo indígena, uma vez que cada grupo possui uma pintura que o identifica, tá? Então, cada tribo, cada grupo, ele tem uma pintura própria, tá? Que quer dizer, que significa, tá bom? A sua característica própria, ok? Então, é igual para todas as tribos? Não, é diferente. Cada um tem a sua pintura, porque é a sua identidade própria, tá? A utilização de o mesmo desenho por tribos diferentes pode provocar uma guerra. Olha só. Em dias comuns, a pintura é feita de forma simples e é uma maneira de se enfeitarem. Em dia de festas e rituais, as pinturas são muito mais elaboradas, tá? E cada desenho ele tem um significado especial, ok? Bom, aqui nós podemos ver, tá? Algumas imagens, ó, das tribos, né? Olha só. Aqui as índias estão dançando, né? Ó, numa festa chamada Metora, em que homens e mulheres participam, em São Félix do Xingu, no Pará, ó. Aqui, tá bom? Aqui é uma tribo indígena lá do Pará. Aqui, ó, uma mãe indígena fazendo pintura corporal na filha, ó. Aqui, ó, esse daqui é um fruto chamado genipapo, tá? E em Guarani, genipapo significa fruta que serve para pintar. Então, é do genipapo que os índios, eles extraem uma tinta azulada, quase preta, tá? Que ela é usada para a pintura do corpo e também de cerâmica. Esse daqui, ó, é a semente de urucum, utilizada para a produção da tinta vermelha. Então, tudo que eles utilizam, tudo do que eles precisam, eles retiram da natureza. Olha só, tá vendo? Esse daqui é um exemplo de objeto, tá? E ele está presente em rituais indígenas. O que é esse objeto aqui? É um chocalho, tá? E ele era usado para quê? Para os rituais de cura e purificação, tá bom? Eles também são vendidos em feiras de artesanato, tá? Ó, essa imagem aqui. Legal, né? Bom, agora vamos ler o nosso vocabulário. O que são rituais? Rituais são conjuntos de práticas realizadas em lugares e ocasiões especiais de acordo com a tradição. Ok? No segundo ano, vocês vão virar na página 115 para nós fazermos as atividades. A tia vai aproximar um pouquinho mais para ficar melhor para enxergar. Primeira atividade. O que é diversidade cultural? Então, a diversidade cultural são os diferentes costumes de uma sociedade, tá? Entre os quais podemos citar, né? Os tipos de vestimenta, né? As roupas. Culinária são as comidas, as manifestações religiosas, tradições, entre outros, ok? É isso que vocês vão colocar aí. Tem no texto também, tá bom? O Brasil possui diversidade cultural? Sim, né? E uma diversidade cultural muito grande, né? E qual a diversidade cultural está sendo estudada nessa apostila?
Nós estamos estudando a cultura indígena, ok? 3. Por que devemos estudar a cultura indígena? Olha só, como a tia já falou, né? Porque os índios, eles foram os primeiros habitantes do nosso território, tá? E eles contribuíram para a formação do povo brasileiro. Aí vocês vão colocar assim, tá bom? 5. Opa, perdão. 4. Todas as tribos indígenas são iguais? Olha lá. Não, né? Lembra? Embora elas existem alguns costumes iguais, né, comuns a quase todas as tribos, cada grupo indígena possui uma cultura própria, começando, né, pelo que nós comentamos ali atrás sobre pinturas, né? Se uma tribo fizer a pintura igual da outra, isso pode o quê? Gerar o que? Até uma guerra, né? Então, cada tribo, ela tem a sua cultura própria, né? Sendo que tem alguns costumes que são comuns em quase todas elas, né? Como pescar, né? Caçar, a forma deles viverem, né? Retirando o que eles precisam da natureza, é assim, é comum, né? E a todas as tribos, tá? Mas cada um tem uma identidade, uma cultura própria, tá? Uma identidade própria. Na 5, por que a floresta é importante para os grupos indígenas? Porque ela é o habitat dos índios, né? Onde eles vivem, e é dela, né? Da natureza, que eles podem obter, eles retiram da natureza tudo o que eles precisam para eles viver, tá? Seis agora. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Assinale V para verdadeira e F para as falsas. Então, a primeira, as danças e músicas não têm importância na vida indígena? É falso, né? A dança e a música, ela tem muita importância para a vida indígena. Os homens são responsáveis pela pintura corporal? Falso. Quem é responsável pela pintura corporal são as mulheres. A pintura corporal é uma importante característica dos grupos indígenas? Sim, verdadeiro. Cada grupo indígena possui uma pintura que o identifica? Sim, verdadeiro. Nos rituais e nas comemorações indígenas, há música e dança? Sim, verdadeiro. As pinturas corporais são iguais para todos os cargos e todas as funções de um índio na tribo? Não, é diferente, né? Então, aqui é falso. Bom, meus amores, pausem aí o vídeo para que vocês possam fazer com calma, tá? Nós vamos fazer a atividade adicional no final da aula, tá bom? Então, aí depois que vocês terminarem, aí vocês vão virar a página, na página 116. 116, nós vamos falar sobre as tribos indígenas. Os povos indígenas, eles estão espalhados por todo o território brasileiro e em várias partes do continente americano. No Brasil, a maioria das comunidades, elas vivem em terras coletivas lá no meio da floresta, tá bom? Uma terra ela é coletiva quando ela pertence a uma comunidade e não a uma pessoa. Então, pertence a todos que vivem na comunidade. Os indígenas vivem em pequenos grupos espalhados pelo território e organizados em tribo. Uma tribo é composta por um conjunto de várias famílias que vivem ali junto, tá? As moradias indígenas variam segundo o costume de cada grupo. Podem ser circulares, retangulares, ovais, etc. Porém, a oca é a habitação indígena mais comum, tá? Então, a oca é a habitação mais comum dos índios. As ocas são grandes cabanas feitas com troncos de árvore, coberta com palha ou com folhas de palmeira. Nas ocas podem viver várias famílias de uma mesma tribo. Então, em uma casa, em uma oca, vivem várias famílias juntas, tá? Não vive uma família apenas. Os animais de estimação, como papagaios, coatis e macacos, também vivem na oca. Então, ó, aqui são exemplos, né? Aqui, ó, uma oca, ela sendo construída, né? Então, eles retiram da natureza o que eles precisam para construir a oca, que é pedaços de madeira, folhas, né? E aqui é o interior da oca, ó, tá?
como é dentro da oca, né? Então, eles dormem, né, em redes, ó, lá não tem parede, tá bom? E várias famílias, eles compartilham o mesmo espaço, eles moram juntos, tá bom? O contato com os não-índios influenciou muito a construção das moradias indígenas, tá? Então, hoje nós podemos encontrar tribos com casas muito parecidas com a que vivemos, ok? Então, aqui, ó, é um exemplo de uma comunidade indígena que a casa deles, ó, é de alvenaria, muito parecida com a nossa, tá? Então, esse contato com os não índios, né, influenciaram um pouco no modo dos indígenas viverem, tá? As famílias indígenas se ajudam na criação dos filhos, desde o nascimento, tá? Os bebês, eles são cuidados por todos os membros da tribo, não só pela família deles, mas por todos que moram junto, tá? Por todos os membros daquela comunidade. É principalmente na relação com seus parentes que as crianças indígenas aprendem. Elas observam atentamente tudo que os mais velhos estão fazendo ou dizendo. A partir desse contato, as crianças aprendem de maneira correta como se comportar, se relacionar com todos da família e da tribo, tá? Virem a página na 117. Vamos ler lá em cima agora, ó. Aqui. Devido ao contato do índio com outras culturas, a tradição indígena de morar juntos na oca, bem como outras tradições, está acabando. Hoje, muitas famílias indígenas preferem viver em casas separadas. Curiosidade: o casamento indígena também é bem diferente do tipo de casamento que conhecemos. O número de esposas de um indígena está diretamente associado ao seu prestígio como guerreiro, chefe, caçador ou pescador. Assim, um único índio pode ter várias esposas. Olha só, hein? A vida na tribo. As tribos indígenas vivem principalmente da agricultura, da coleta, caça e pesca. Por isso, à medida que os alimentos ficam escassos em uma região, os grupos indígenas costumam mudar de lugar, tá? Então, quando vai acabando o alimento naquele local, eles se mudam para outro local, tá bom? Que tenha mais comida. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios domesticavam animais de pequeno porte, como o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Hoje, a galinha talvez faz parte da criação de animais dos indígenas. Os índios têm uma maneira diferente de se organizarem. Privilegiam o coletivo. Entre eles, tudo é dividido, com a intenção de fazer a aldeia funcionar. Olha só que legal. A terra, como já vimos, pertence a todos. O mesmo acontece com as atividades do dia a dia e com os alimentos que plantam e caçam. Então, nas tribos indígenas, o trabalho é dividido de acordo com o sexo e a idade. Assim, os homens são responsáveis pela caça, pesca e proteção da aldeia. Eles também são responsáveis pela fabricação das ferramentas, dos instrumentos, da caça e da pesca e pela construção da oca. As mulheres são responsáveis pelo cuidado das crianças, pela plantação dos alimentos mais comuns, como a mandioca, o milho, feijão, arroz. Também devem colher os frutos e fabricar a farinha, principal alimento indígena. Além disso, as mulheres fabricam objetos de cerâmica, artesanato e tecem redes. Então, olha só, eles dividem o trabalho, né, na indígena. Então, os homens são responsáveis pela caça, pela pesca, né? As mulheres são responsáveis pelo plantio, né? E também elas fazem o artesanato, tá? Então, é muito legal, né? A gente
está vendo assim um pouquinho mais sobre a cultura indígena. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, são os artesanatos que elas fazem, ó. Tá? Então, os objetos feitos de cerâmica e elas vendem, tá? Ó, então, ó, venda de artesanato indígena em rua do Centro Histórico de Paraty. Olha só. Esses objetos aqui são de a fabricação quem faz são as mulheres indígenas, né, da tribo. E aqui, ó, os índios caçando, tá? Olha lá, ó, caça ela é de responsabilidade dos homens, né? Então, na imagem aqui, a gente vemos um curumim acompanhando um adulto para aprender a pescar. O que é o curumim? É um índio, é uma criança, né? Uma criança indígena, tá? Então, ele tá lá junto com o adulto, né? É um menino índiozinho, pra ele tá lá junto com o adulto para ele aprender o quê? A pescar. 118. Ah, isso. 118 agora, tá? Vamos lá, em cima. Isso. Vamos terminar aqui. As tribos indígenas possuem duas figuras importantes em sua organização: o cacique e o pajé. Quem que é o cacique? O cacique, ele é o chefe da tribo, tá? Ele é o que organiza as atividades e orienta os índios, tá bom? E o pajé, ele é o quê? Ele é o líder religioso, tá? Então, ele é o responsável por passar a cultura de geração para geração, tá bom? Então, ele também possui a função de curandeiro da tribo, pois conhece todos os rituais e poder de cura das plantas, tá bom? Então, é como se ele fosse o médico da tribo, tá? O pajé, ele tem muito conhecimento nas plantas medicinais, né? Então, qualquer coisa lá que eles estão com algum mal-estar, está doente, o pajé, ele vai lá para preparar, né, alguma erva, alguma coisa para ajudar na cura daquele índio que está doente. Então, vamos lá, ó. Agora vamos para a atividade. 7. Assinale V, tá? Para verdadeiro e falso, e F para falso. Então, vamos lá, ó. A oca é a moradia de várias famílias indígenas? Sim, várias famílias moram numa mesma oca, né? Na oca, mora uma só família indígena? Não, moram várias, né? Falso. As famílias indígenas se ajudam na criação dos filhos? Sim. As terras indígenas são individuais? Tem um único dono? Não, é falso. Ela pertence a todos que vivem ali na comunidade. Os animais de estimação indígenas são os mesmos que os nossos? Não, né? Eles são um pouco diferentes, né? Eles criam papagaio, coati, macaquinho, né? A cultura indígena não sofreu mudanças depois do contato com outras culturas? Falso, ela sofreu mudanças, né? Até citou aqui atrás, né, sobre as casas, moradia dos índios, né? Com o contato com os não-índios, muitos hoje vivem em casas de alvenarias, bem parecida com as nossas, né? Agora vamos aqui, ó. Na 8. Complete corretamente. Então, nós vamos usar essas palavras: tribos, florestas, terras coletivas e oca. Os índios vivem em terras coletivas, geralmente no meio das florestas, em pequenos grupos espalhados pelo território, e estão organizados em tribos. Continuando na mesma linha. A oca é a habitação indígena mais comum, tá? Então, vamos lá, ó. Na primeira aqui, usamos terras coletivas, né? Então, os índios vivem em terras coletivas. Coloquem aí. Geralmente no meio das florestas. Coloquem aí. Em pequenos grupos espalhados pelo território e estão organizados em tribos. Ponto na mesma linha. A oca, certo? É a habitação indígena mais comum. Ok. Agora vamos para 9.
Na sua opinião, quais as vantagens de várias famílias viverem juntos na mesma casa, né, na mesma oca? Então, olha só, as famílias podem dividir o cuidado das crianças e os afazeres domésticos, ok? 10. As habitações indígenas continuam as mesmas até hoje? Elas continuam as mesmas? Não. Por quê? Porque o contato com os não-índios influenciou muito a construção das moradias indígenas. Hoje podemos encontrar tribos com habitações muito parecidas com as casas nas quais vivemos. Ok? Pausa e façam aí com atenção. 119, os exercícios 11, 12 e 13. Então, vamos lá, ó. Assinale X na afirmação correta. Então, eu vou lendo, hein? As tribos indígenas vivem principalmente da agricultura, né? Do que eles plantam, né? Do que eles coletam na natureza, da caça e da pesca? Sim. Os índios nunca mudam de lugar em busca de alimento? Errado, né? Então, sempre que acaba o alimento naquele lugar, eles mudam de lugar. Os índios domesticam pequenos animais? Sim. Nas tribos indígenas, o trabalho é dividido de acordo com o sexo e a idade? Sim. Então, as alternativas corretas aí é a primeira, a terceira e a quarta. 12. Qual é a função do cacique em uma tribo? Então, o cacique, ele é o quê? Ele é o chefe da tribo, né? Ele organiza as atividades e ele orienta os índios. E qual é a função do pajé na tribo? Qual é a função do pajé em uma tribo? O pajé é o líder religioso, né? E ele é responsável por passar adiante a cultura, a história e as tradições da tribo. Ele também possui função de curandeiro, pois conhece todos os rituais e poder de cura das plantas. Bom, segundo ano. Então, aqui a gente acabou, tá? Agora a gente vai lá para adicional, tá bom? A adicional, nós vamos fazer a adicional 1 e a 2. Então, vamos lá, ó, na página 125, adicional 1. Complete o texto corretamente. Então, vamos lá. A tia já vai lendo com as palavras que vocês vão completar, tá? Então, essas palavras que estão aqui, ó, em vermelho, né? São as palavrinhas que vocês vão colocar para completar a frase, tá bom? Então, a floresta, ela é o habitat dos índios e de onde eles podem obter tudo o que precisam, certo? Uma tribo é composta por um grupo de várias famílias. A oca é a habitação tradicional dos índios e nela as famílias moram juntas. A dança e a música têm um papel fundamental na vida e nos rituais indígenas. Cada grupo indígena possui uma pintura corporal específica que o representa. Pausem, tá? Faça sempre com calma, tá bom? Pausa o vídeo, faça, depois passa para o próximo exercício, tá bom? Bom, agora adicional 2 na página 126. Por que os grupos indígenas costumam mudar de lugar? Então, por que eles mudam de lugar, né? Então, à medida... Lembra que nós lemos lá que quando o alimento acaba em um lugar, né, ele fica escasso em uma região, o que eles fazem? Eles mudam para outros lugares, né, em busca de alimento, tá? Então, por que os grupos indígenas costumam mudar de lugar? Então, vocês vão colocar assim, ó. À medida que os alimentos ficam escassos em uma região, os grupos indígenas costumam se deslocar para outros lugares, tá? É isso que vocês vão colocar aí, tá bom? Segundo ano, um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!